Nesse vídeo a gente vai falar sobre importação de modelos de outros programas para dentro do ZBrush. Aqui no meu caso eu vou utilizar o Maya, mas você pode considerar a mesma ideia, né, para outros softwares, porque basicamente a gente vai falar aqui sobre o formato de exportação de FBX e OBJ. Então vamos começar aqui com o OBJ. No caso eu vou selecionar meu personagem, tenho aqui, né, várias subtools, várias meshes aqui no meu modelo, né, todas com nome, e no caso eu apliquei um único material, né, para todo mundo. Então vou vir aqui em File, Export Selection, vou selecionar aqui o OBJ e vou exportar o meu modelo. E aqui no ZBrush, quando você está trabalhando apenas com o OBJ, você tem que tomar um certo cuidado aqui na hora de importar, porque o OBJ ele vai substituir a tool que estiver selecionada. Então, por exemplo, aqui eu vou vir em Import, importar meu OBJ. Então você vê que ele importou por cima, né, do meu modelo que estava aqui, que era o cubo. Então se eu dar Ctrl Z, ó, ele vai voltar no cubo original. E se eu voltar aqui, ele vai ter o modelo. Então ele sempre vai substituir, né, o modelo que estivesse selecionado e também vai importar todo o modelo, né, numa única subtool. Então você não vai ter ali aquela divisão que você tem lá no Maya de cada mesh, né, aparecer aqui numa única subtool. Então uma forma de você conseguir separar, né, esses modelos novamente é utilizar os próprios polygroups, né, que o OBJ criou. Então você vê que cada modelo, né, ele apareceu aqui na mesma mesh, só que cada um deles tem um polygroup diferente. Então isso aqui é legal, que você consegue vir aqui embaixo, né, na opção de Split, e utilizar aqui a opção Group Split. Então ele vai separar cada grupo, né, numa subtool diferente. Aqui eu vou dar OK. Ele manda essa mensagem porque ele está dizendo para você que essa opção você não consegue dar Ctrl Z. Então se você for utilizar isso aqui e tiver que alterar, você vai ter que reimportar seu modelo. Aqui eu vou dar OK. Então ele separou para mim, né, cada modelo aqui numa nova subtool. E também criou novos nomes, né, para cada subtool. Então você não vai conseguir preservar aqueles mesmos nomes que tem lá dentro do Maya, porque aqui ele criou os grupos, né, por conta própria e acabou colocando o nome ali automático. E esses grupos aqui, ele não teve uma consideração exata por modelo, né, e sim pelo polygroup. Então isso significa que se você quiser que todos sejam separados certinhos aqui como OBJ, você tem que ir lá no Maya juntar, né, dar um combine nesses dois modelos aqui. E aí quando chegar aqui dentro do ZBrush, você vai conseguir separar ele aqui certinho. Uma outra coisa também que acontece quando você trabalha com OBJ é que o OBJ ele não guarda a questão das medidas, né? Ele não guarda a unidade em si, ele vai guardar apenas o número. Então lá no Maya, esse objeto aqui, ele tem 150 centímetros. Então quando ele chega aqui no ZBrush, né, em OBJ, ele vai ter apenas 150. Então se o ZBrush, né, tiver em metros, milímetros ou qualquer outra medida, né, ou qualquer outro software que você importar um OBJ, ele vai pegar a medida já existente e vai aplicar aqui no modelo. Então nesse caso, o ZBrush não está fazendo uma compensação, né, para que ele consiga tratar o OBJ de uma forma mais precisa. Então você repara aqui, por exemplo, no tamanho do objeto, né? Você vê que aqui, ó, a gente tem o floor, que seria aqui o chão, né, do ZBrush. E olha o tamanho, né, do personagem que você tem aqui. E qual é o problema disso daqui? Esse objeto dentro do ZBrush ele está muito grande. Então isso aqui começa a causar muitos defeitos, né? Um deles é o tamanho do brush. Veja que meu brush está no máximo, que seria aqui 1000. É o tamanhozinho do brush que eu tenho aqui. Então se eu quisesse fazer um brush maior, eu teria que vir aqui em configurações de brushes e aumentar o tamanho dele. Só que isso não é legal, porque você começa a distorcer a forma como o ZBrush trabalha e vai te dar muitos problemas, vai te dar muita dor de cabeça. Uma outra questão também é referente aqui ao Dynamesh, né? Porque esse modelo ele está muito grande, então mesmo que eu vier aqui e utilizar o Dynamesh no Low, vou até pegar um objeto bem pequeno aqui e vou colocar aqui em 8 e vou dar o Dynamesh. Então veja que a quantidade de polígonos que ele coloca nesse modelo já é muito grande. Se por exemplo você colocar aqui 200 e você mandar calcular novamente, né? Olha o tanto de polígonos. Você vê que ele até deu erro aqui de tantos polígonos que ele iria pôr. Começa a dar vários problemas. Então assim, eu particularmente não gosto muito de trabalhar com o OBJ, porque ele tem esses problemas com escala. Ele sai de um programa com uma escala, entra em outro e assim começa a dar vários problemas, né? A não ser que os programas estejam equiparados, né? Por exemplo, o Maya ele é centímetros e o ZBrush é milímetros. Então eles têm diferenças, vai dar sempre problema na escala. Agora, se você exportar o OBJ de programa que é centímetro para outro programa que é centímetro, também não vai ter problema, vai ser sempre igual. Mas no ZBrush eu não gosto muito de fazer a exportação em OBJ, porque ele não consegue criar direito essa compensação e aí pode dar esses problemas de escala aqui e seu modelo ficar extremamente grande dentro do programa. E também porque, né, você perde várias outras informações, né, como os nomes aqui, as subtools. Você tem que ter um retrabalho a mais sempre que estiver trabalhando com OBJ, né? Então, é um formato que funciona legal, principalmente quando você está trabalhando com GoZ, que ele vai substituir a malha. Mas no dia a dia, quando eu estou fazendo meus projetos, né, eu prefiro sempre trabalhar com FBX, porque ele é muito mais preciso e guarda mais informação do que o OBJ. Então, só para a gente ter essa ideia, eu vou também selecionar o personagem aqui, Export. Aqui embaixo eu vou selecionar FBX. Vou manter as configurações como está. A única coisa importante aqui seria essa opção aqui embaixo de Triangulate,
que se você estiver utilizando a modelagem, né, dentro do ZBrush, se você for exportar para o ZBrush, é importante que ela esteja desativada, porque senão o Maya vai triangularizar o modelo, e aí na hora que você chegar lá, você não vai conseguir trabalhar com as subdivisões. Então, desativa ela para ir para o ZBrush, para você conseguir manter sempre o seu modelo em quad e ter a maior qualidade na hora da modelagem. Então aqui eu vou exportar meu objeto. Aqui no ZBrush, eu também vou vir aqui em Import, selecionar meu modelo em FBX. Aí ele vai me dar algumas opções, né? Se eu tiver lá, por exemplo, colocado algum material lá no Maya, eu consigo converter esse material num polygroup, ou também, né, converter aqui em Subtools. E caso eu tenha feito algum tipo de seleção lá, eu também consigo converter ela em polygroup. Então nesse caso, eu vou deixar todo mundo desativado mesmo, vou só importar o modelo aqui. Então aqui, ó, você já repara que o ZBrush fez a compensação da escala e olha lá onde ele colocou o personagem. Então comparado aqui os dois, vou até tirar um Shift S aqui, colocar um do lado do outro. Então você vê o tamanho, né, do objeto que veio lá do Maya em OBJ, né? E aqui o tamanho que veio em FBX. Então, esse cara aqui, ele tá já na escala correta do ZBrush, porque ele sempre faz uma compensação na escala. Inclusive, se você quiser mais informações sobre essa questão da escala, dá uma olhadinha aí na playlist, que tem um vídeo de exportação aqui do ZBrush, que vai falar um pouco de escala, e também no vídeo de escala, que fala tudo lá sobre escala, né, como que você tem que trabalhar dentro do ZBrush, que vai te dar uma boa guia aí de como trabalhar certinho, sem ter aí nenhuma dor de cabeça nesse momento. Então aqui embaixo, ó, eu vou utilizar agora, né, o nosso modelo aqui em FBX. Então já que ele fez a compensação, olha só o tamanho do brush agora no máximo, ó, ele está bem maior, muito mais tranquilo de trabalhar. Eu posso vir aqui agora no meu Dynamesh. Então repara que eu vou colocar em 8, né, Dynamesh. Olha só como que ele ficou muito mais low, né, para eu conseguir mexer. E além disso, ele também já separou aqui para mim todo mundo, né, numa subtool diferente e manteve a mesma nomenclatura lá do Maya. Então isso aqui é muito bom para mim porque eu não vou ter retrabalho, né, eu vou precisar ficar separando nada na mão e nem renomeando tudo de novo. E uma outra coisa também que ele faz é que ele não substitui o modelo quando importa. Diferente, né, do OBJ, que ele vai substituir o modelo selecionado, o FBX ele vai sempre criar uma nova tool. Então isso aqui me facilita bastante o trabalho, porque eu não vou correr risco, né, de substituir aí o modelo que eu esteja mexendo, né? Por exemplo aqui, ó, se eu pegar essa cabeça aqui e importar agora o OBJ por cima, olha lá, ele substituiu a subtool da cabeça. Então eu acabei estragando lá o que eu tinha. E já no FBX não, né? Eu posso vir aqui e importar um FBX, que ele vai criar uma nova subtool para mim aqui do lado e vai manter, né, meu FBX anterior ali. Então, a vantagem do FBX é muito maior do que a do OBJ. Então, se eu for recomendar alguma coisa, eu recomendaria sempre você trabalhar aí em FBX. E aí, né, sobre a questão aqui das mensagens que ele dá aqui na importação do FBX, por exemplo, aqui material como polygroup ou como subtool. Isso aqui é bem legal, que você consegue, né, aqui no Maya, por exemplo, aqui eu posso colocar essa camisa, né, que ela vai ser uma subtool diferente. Então seleciono aqui essa parte de baixo, por exemplo, venho aqui nos materiais, vou até deletar o que eu não estiver utilizando. Aí que eu posso colocar qualquer material aqui, só para selecionar essa área. Posso pôr em qualquer lugar aqui, todos os lugares, né, que você quiser um material diferente, você pode colocar ali. Aí agora eu vou selecionar novamente todo o meu modelo, dar um export, sempre em FBX. Aí aqui no ZBrush eu posso vir em import, importar nosso FBX aqui. E vou selecionar agora, né, material como polygroupo. Se eu colocar como subtool, ele vai cortar a camisa em dois, né, onde está o material, e vai separar nosso subtool. Então isso aqui eu não gosto muito de utilizar, eu prefiro fazer o modelo separado, mas é legal que eu consigo converter isso num polygroup. Então isso aqui, ó, dou OK, ele vai importar para mim todo o modelo novamente. E aí agora que eu seleciono a nossa camisa, ó, você vê que tem dois polygrupos aqui. Então ele colocou lá, né, do material do Maya como polygroup e separou para mim. Então se você não quiser ficar selecionando aqui, se você tiver mais facilidade, né, para selecionar lá no Maya, você pode selecionar suas faces, colocar um material diferente e aqui dentro ele converte para você em polygroup para facilitar aí a sua seleção. E um outro ponto também que é bastante importante, né, quando você estiver trabalhando com o ZBrush, seria referente à malha que você vai levar para o ZBrush. Então, por exemplo, aqui eu tenho essas duas malhas, né, você vê que uma está um pouco mais quadradinha, né, que seria aqui todas em quad, e a outra, né, tem vários triângulos, porque aqui eu já fiz a otimização para poder fazer os bakes de texturas e tudo mais. Então, o que acontece? Essa malha aqui, eu não vou levar ela para o ZBrush, porque se eu levar essa malha para o ZBrush, inclusive eu posso até exportar todo esse cara, novamente, sempre em FBX. Aí vem aqui no ZBrush, vou utilizar a opção de import. Aí que ele importou meu modelo, né, tá com a malha toda cheia de triângulo. Só que qual é o problema? Quando eu começo a colocar subdivisões, eu começo a ter várias pontas no meu modelo, né? Então você vê aqui, ó, que tem vários problemas aqui. E para ajustar isso aqui, é muito ruim, você não consegue deixar ela 100% lisinha. Até dá, mas vai dar um trabalho gigantesco. É sempre interessante, então, sempre que você estiver importando algum modelo de outro programa, né, para dentro do ZBrush, é interessante ele ter uma malha, pelo menos com a grande parte, né, dos polígonos sempre em quad. Se tiver um ou outro polígono, não tem problema, assim, um outro triângulo, né, você vai conseguir disfarçar. Mas o interessante mesmo é se ela vir 100% em quad, você vai ter uma qualidade, né, de subdivisão muito maior aqui.
Uma outra coisa também, quando você estiver importando aqui de outro programa, é sempre tentar manter a sua malha. O que eu quero dizer é que você não pode deixar polígonos muito grandes aqui dentro da sua malha. Então, por exemplo, imagina que você tem aqui a camisa e você tem aqui, né, uns quadradinhos, que você vê que eles estão num tamanho bem parecido. E aí, por exemplo, eu envio uma malha, né, para o ZBrush com um polígono desse tamanho aqui, é bem grande. Vou até fazer umas distorções aqui, só para a gente ter uma ideia. Então aqui a gente tem uma malha bem distorcida. Isso aqui às vezes acontece quando você tem, por exemplo, aqui ó, um cubo. Então imagine que você está exportando, sei lá, uma arma, um objeto, ou qualquer outra coisa que seja. E aí você tem aqui as suas linhas de sustentação. Então, por exemplo, aqui vamos colocar algumas linhas, né? Isso aqui vai servir para você conseguir dar sustentação lá no ZBrush. Então eu vou utilizar esse próprio modelo, nem vou utilizar o personagem aqui, vou utilizar esse modelo mesmo. Então vou exportar esse cara lá para o ZBrush, também em FBX. Aqui no ZBrush vamos importar o modelo. Aí o que acontece? Se você utilizar aqui diretamente a subdivisão, né, para poder fazer com que esse cara aqui fique com uma resolução interessante para você conseguir fazer a sua escultura, vai ser muito difícil, ó, porque veja bem, quando você passa o seu brush aqui, na parte onde tem mais polígonos, né, por exemplo aqui no canto, né, onde eu coloquei essa linha de sustentação, eu subdividi, aqui eu tenho mais resolução do que aqui no centro. Então repara que essa malha aqui, ó, ela está mais definida, né, do que essa malha aqui. Então o que eu teria que fazer? Colocar mais subdivisões ali para poder compensar essa área que está sem resolução. Só que ainda assim, mesmo com mais subdivisão, esse cara aqui vai ter mais resolução do que esse cara aqui do meio. Não é muito perceptível, mas ó, acaba tendo ali. Tá vendo que a definição aqui é bem maior. Então é importante que a sua malha ela tenha uma uniformidade na quantidade de polígonos, né? E aí qual seria a melhor forma de você então exportar esse cara aqui para o ZBrush? Aqui dentro do Maya você pode utilizar algumas linhas extras. Por exemplo, aqui vou colocar um multicut, Shift botão direito, vou colocar algumas linhas a mais aqui. E aí, agora sim eu tenho uma malha mais coerente, porque o meio aqui do modelo está preenchido. Então quando eu exportar esse cara lá para o ZBrush, aí agora eu posso adicionar mais subdivisões nesse cara e vou esculpir aqui. Aí eu vou ter um modelo totalmente uniforme, com a mesma quantidade de detalhes em todos os lugares. Então assim, sempre pense numa uniformidade de polígonos, deixa a malha aí. Não precisa ser exatamente do mesmo tamanho, mas alguma coisa ali no meio, porque se você deixar assim, é totalmente diferente, com o meio totalmente vazio, somente as bordas ali preenchidas, né? Quando você começar a adicionar subdivisões aqui, você vai ter que aumentar muito esse número. E, por exemplo, se você chegar no número 8, 10 de subdivisões, acho que já é algo muito extremo. O ZBrush certamente vai ficar muito pesado, né? E aí, com essa outra malha aqui, que está mais uniforme, eu vou adicionar ali 6 subdivisões. Meu modelo vai ficar mais leve, porque ele tem menos subdivisões, eu vou conseguir uma quantidade boa de detalhe, e aí depois, né, caso você for fazer bake ou alguma outra coisa, você volta aqui no Maya e deleta as linhas que você colocou. Então assim, você não precisa se prender, né, naquele modelo que você está ali feito. Utiliza dois modelos, faz uma cópia, né, um que tem a sustentação e o outro que tem aqui esse preenchimento para você conseguir esculpir melhor. Então, basicamente, né, seriam as dicas que eu tenho para você referente à importação para dentro do ZBrush. Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. É isso aí, valeu, até a próxima.